Olá a todos, meu nome é Carlos e irei apresentar o trabalho de gerenciamento de tráfego seguro para redes VANETs na presença do ataque de envenenamento de dados. Estimativas apontam que em 2050 nós teremos um crescimento aproximadamente de 14% no nível de congestionamento em relação ao ano de 2020. Isso porque o grande aumento populacional e a falta de planejamento urbano têm elevado os níveis de congestionamento ao último. Dessa forma, são necessários serviços personalizados para minimizar esses acontecimentos. Porém, como qualquer serviço, existem desafios a serem superados, principalmente nas questões da disseminação ineficiente das informações, redução do tempo perdido no trânsito, bem como a segurança dos dados disseminados pelos veículos. Como qualquer sistema em rede, os sistemas de gerenciamento de tráfego eles estão sujeitos a vulnerabilidades, sejam ameaças internas ou externas ao serviço de gerência. Porém, a principal ameaça está relacionada à questão da coleta e disseminação de dados, onde nós temos ataques relacionados ao Síbio, Black Hole One-Off e principalmente o envenenamento de dados, que tem como característica a manipulação e alteração dos dados, e normalmente ele ocorre em decorrência de outros ataques. Entretanto, ele é um dos mais nocivos às redes de dados devido à sua inconsistência nos dados gerados. O ataque ele acontece normalmente quando um dispositivo ele analisa o tráfego gerado na rede e faz pequenas alterações, gerando inconsistências e aumentando o nível de congestionamento das vias. Dessa forma, o problema desse trabalho é como nós vamos garantir a disponibilidade dos dados de trânsito coletados e disseminados na presença do ataque de envenenamento de dados. A literatura tem tratado ataques em redes VANETs de diferentes abordagens, sejam elas como entidades centralizadoras, machine learning, confiança e centrada nos veículos. Porém, considerando as características de uma rede VANET e as propensões futuras para o aumento do grande volume de dados, essas soluções elas devem ser centradas nos dados, principalmente nas questões de descentralização, colaboração e dinamicidade entre os próprios participantes. Assim, o objetivo é lidar não apenas com o gerenciamento de tráfego, mas também identificar dispositivos maliciosos que estejam tentando disseminar falsas informações na rede e, através de uma decisão colaborativa, excluí-los para que os dados sejam disponibilizados apenas de forma correta. Assim, nós buscamos, então, identificação de comportamento, distribuição entre os participantes e soluções principalmente colaborativas e dinâmicas. Então, propusemos o sistema Honda, que visa, então, gerenciar o tráfego de forma segura, mitigando veículos que estejam tentando envenenar dados falsos dentro da nossa rede. O Honda ele utiliza principalmente a estratégia de monitoramento watchdog, bem como consenso relacional para estar excluindo esses dispositivos. Como propriedade, nós temos as questões de preservar a disponibilidade dos dados, garantir que dados autênticos sejam disponibilizados aos veículos, proporcionando assim uma escalabilidade maior para a rede, bem como uma solução totalmente descentralizada. Normalmente, os sistemas de gerenciamento de tráfego de veículos, eles usam a questão da informação para tomada de decisão. Ou seja, então o veículo ele analisa as informações compartilhadas pelos demais veículos e toma a sua decisão de qual rota ou qual via ele deve seguir. Porém, quando nós temos a questão de inconsistência nos dados disponibilizados por esses veículos, decisões ruins são tomadas, gerando assim maiores congestionamentos dentro da rede e fazendo com que o tempo de viagem seja aumentado em relação ao tempo que deveria ter sido correto. Dessa forma, o Honda ele atua então mitigando esses tipos de ataque, de inconsistência de dados, de forma que as informações sejam confiáveis na disseminação entre os dispositivos. O Honda conta com uma arquitetura com módulos, principalmente na questão de gerência de tráfego e de segurança, onde na gerência de tráfego nós temos principalmente questões relacionadas à decisão de novas rotas, disseminação de níveis de congestionamento e análise de deslocamento. Assim, no gerenciamento de tráfego, a principal fonte de informação dos veículos são as informações requisitadas aos demais veículos participantes da rede. Ao requisitar essas informações, então, os veículos eles se baseiam nessas informações para tomar decisões conforme os seus vizinhos lhe passam os dados. O veículo branco, então, ele inicia sua fase de requisição aos demais veículos da rede e após essa fase de coleta e verificação dos dados, então ele toma decisões com base nas informações disponibilizadas pelos seus vizinhos. E define, sim, qual a melhor rota com base nas informações de trânsito e também de vizinhos. Na segurança, nós temos a questão da detecção de ataques de envenenamento de dados, o controle de agrupamentos e também a disseminação de alertas ao detectar um atacante dentro da rede.
Inicialmente, nós primeiro utilizamos a questão do suspeito, visando não identificar dispositivos de forma incorreta. A utilização do suspeito se dá principalmente porque, em algumas questões, os dispositivos estão disseminando informações que às vezes não estão de acordo com aquela via. Assim, nós aplicamos uma equação de consenso, visando, então, com base no limiar, identificar dispositivos que estejam tentando disseminar falsas informações dentro da nossa rede e aplicando esse threshold de consenso. O dispositivo ele é identificado como atacante após 3 tentativas de disseminação de dados falsos dentro da nossa rede. Para ilustrar o funcionamento da detecção e exclusão de atacantes por EVD, eu tenho a imagem onde nós temos 4 tempos. No primeiro momento, nós temos as trocas de informações entre os veículos, e no segundo momento, a formação dos agrupamentos e identificação de possíveis suspeitos dentro da nossa rede. No terceiro momento, nós temos a detecção de atacante. E no quarto momento, nós temos a exclusão desse atacante que está tentando disseminar falsas informações da nossa rede. Aqui um overview tanto do gerenciamento de tráfego, bem como a segurança da rede, onde nós temos no primeiro momento o monitoramento da coleta de informações disponibilizada pelos dispositivos. Ao disponibilizar essas informações, então, nós averiguamos qual o nível de certeza e corretude dessas informações. Caso alguma dessas informações tenha sido discrepante em relação aos números aos veículos participantes da rede, então nós identificamos aquela informação como sendo de um suspeito. Se esse suspeito tentar disseminar informações novamente de forma incorreta, nós o identificamos como um atacante e excluímos da rede. A avaliação do Honda, então, foi utilizado o simulador OmniNet para um cenário com 1.000 veículos com um grid de 1 km². Para os ataques, nós implementamos, então, o ataque de envenenamento de dados aleatório, nível máximo e inverso. A quantidade de atacantes, então, foi de 5%, 10%, 20% e 30% para todos os cenários. Como avaliação, nós pretendemos, então, analisar a disponibilidade e autenticidade dos dados disseminados. Fizemos também um comparativo entre o Honda e o sistema on-demand. As métricas utilizadas são métricas de desempenho e métricas de desempenho de segurança. Em relação aos desempenhos, nós primeiro avaliamos o on-demand sob ataque, onde foi possível constatar um aumento no tempo e também no consumo de recursos pelos veículos, e avaliamos no mesmo cenário o Honda para todos os tipos de ataque, apresentando assim melhores médias em relação ao on-demand. Já em relação à questão da identificação de atacantes, nós utilizamos cenários para todos os níveis de ataque, onde nós conseguimos obter 87% de detecção para todos os cenários, para uma variação de 4% de falsos negativos e 10% de falsos positivos. Em relação à acurácia, nós obtivemos uma média de 0,86 em todos os cenários. Em relação à exclusão de atacantes pelo consenso, nós utilizamos então o consenso correlacional entre os dispositivos para obter melhores relações. Assim foi possível excluir 84% em todos os cenários, com uma taxa de falso negativo de 0,4% e uma taxa de falso positivo de 9%. Esses resultados corroboram principalmente com os princípios empregados pelo Honda, que são questões de monitoramento, watchdog de tempo constante, bem como também a utilização do consenso relacional para a exclusão desses dispositivos maliciosos. Concluímos então que o surgimento de serviços personalizados em cidades inteligentes tem proporcionado o desenvolvimento de redes veiculares, garantindo assim melhores níveis de congestionamento dentro dos centros urbanos. Entretanto, é possível identificar que ataques contra esses serviços ainda precisam ser tratados, principalmente utilizando questões de detecção colaborativa e baseado no monitoramento entre esses participantes. A questão de segurança estão principalmente relacionadas aos dados que são disseminados por esses dispositivos, que precisam ser entregues às aplicações para que assim decisões possam ser tomadas. A decisão, então, de detectar e isolar dispositivos é primordial para que os serviços de gerência de tráfego possam atuar de forma sem qualquer tipo de interferência. Com trabalhos futuros, então, nós pretendemos avaliar aprimoramento do Honda em questão da propagação de alertas, bem como a melhoria nas questões de desempenho de nível de consumo. Além disso, nós pretendemos avaliar o Honda contra outros mecanismos do mesmo segmento e também avaliar o Honda em outros contextos e cidades inteligentes. Obrigado a todos pela atenção